Olá, amigos da TV Profissão, mais um programa Direito e Cidadania, aqui pelo super canal da TV Profissão. Obrigado a vocês que estão acompanhando pela exibidora 13.2, pela exibidora 13.3. Você pode também falar para o teu amigo nos procurar no canal 15 da NET e no canal 5 da NET da região metropolitana. Seguindo os nossos temas de importância para a sociedade, temas que trata da cidadania, e mais uma vez o programa Direito e Cidadania vai tratar sobre direito previdenciário. Acho que é um dos temas de super relevância para a sociedade, porque um dia qualquer cidadão vai querer se aposentar. Não há um cidadão que não queira se aposentar, seja ele servidor público ou não servidor público, ou seja ele seletista. Chegou uma idade, o cidadão vai se aposentar. E para tratar desse tema, eu convidei a minha querida amiga, doutora Dila Aparecida Gomes de Oliveira, ou doutora Dila para os mais próximos. Doutora Dila é advogada com experiência nas áreas trabalhista, previdenciário, direito administrativo, contratos, direito de consumidor e assessoria jurídica para qualquer ramo empresarial. Doutora Dila, obrigado por atender o convite aqui do programa Direito e Cidadania. Eu que agradeço o convite, doutor, e aproveito para lhe cumprimentar pela estreia do programa, que iniciou com uma brilhante entrevista do doutor Olímpio Sá Souto Maior, um dos grandes procuradores nossos aqui do Paraná. Pois é, doutora Dila. Doutora Dila, para que serve a Previdência Social? Então, doutor, a Previdência Social é a aposentadoria que é custeada pelo cidadão enquanto trabalhador e no futuro, então, ao implementar os requisitos para se aposentar, ela será custeada pela Previdência Social. Como o doutor disse no início do programa, todos nós um dia pleitearemos o benefício. E é de suma importância saber quais são os requisitos necessários, fazer um planejamento para quando chegar esse grande dia, tão esperado por nós, estejamos com tudo já programado, tudo planejado, e estejamos com toda a documentação em dia para que não haja nenhum atraso nessa concessão. Doutora Dila, se o trabalhador contribui um tempo da sua vida e fica um dado momento sem pagar, como é que fica esse trabalhador? Então, doutor, o trabalhador que contribuiu, ele e depois, por alguma intercorrência na vida dele, né, ou doença, ou desempregado, ele deve contribuir por si próprio. Então, se ele não está empregado, ele deve fazer a sua inscrição como facultativo ou como autônomo. A inscrição como facultativo é para aquele segurado ou cidadão, né, que não tem renda, né, ou a empregada doméstica, né, a diarista, né, ou a senhora do lar, né, que não tem uma renda fixa, mas ela quer contribuir, então ela passa a contribuir pela contribuição facultativa. E como fazer isso? Isso hoje em dia você faz através do canal, tudo hoje é pelo sistema do site do INSS. É o meu INSS. É o site do meu INSS, de suma importância que todo cidadão esteja cadastrado no meu Gov, porque hoje tudo que você precisa é feito através do site do meu INSS. Então, ou o site do meu INSS ou o telefone 135, você faz a solicitação, explica qual é a sua situação, se é trabalhador com renda ou um segurado que quer facultativo, que não tem a renda, que quer contribuir. Sem problema nenhum, ele será cadastrado e a sua contribuição será de acordo com o seu trabalho ou com a sua indicação no momento, né? Doutora Dila, é comum o trabalhador sofrer um acidente de trabalho no ambiente de trabalho. Como é que fica a situação desse trabalhador? O trabalhador que sofre acidente de trabalho, se ele estando, né, empregado, muitas vezes, doutor Mesael, ele não está registrado, às vezes ele está lá trabalhando, não está registrado,
E muitas vezes, estando registrado, a empresa não fornece a documentação necessária para que ele dê entrada no benefício certo, né? Que seria o acidente de trabalho. Muitas vezes, por falta dessa documentação, o empregado acaba dando entrada no auxílio-doença. Errado, né? Errado, e daí ele fica sem estabilidade no emprego, fica sem recolhimento de fundo de garantia. Então, no caso dele não conseguir essa documentação, né, ele deve procurar, então, o sindicato, ou ele próprio pode fazer a emissão da CAT, né, que é o documento... O que é a CAT, doutora Dila? A CAT é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Quem que preenche essa CAT? Essa CAT, ela é preenchida pela empresa, tá? No caso da negativa da empresa de querer preencher esse documento, o próprio trabalhador pode acessar o site do Meu INSS e fazer o preenchimento dela através do site ali. Mas a CAT ela tem dois documentos, duas partes importantes, que é uma parte da descrição do acidente e a parte do médico. E a parte do médico. Se você está fazendo por você mesmo o preenchimento, você só tem um campo ali, você só indica que você está fazendo, que você mesmo que está solicitando, e esse campo é verificado posteriormente. Doutora Dila, quem que paga o trabalhador em caso de acidente de trabalho? Como é que fica a situação do trabalhador, a situação econômica dele? Então, doutor Mesael, no caso de acidente de trabalho, ele vai solicitar o benefício perante o INSS. Esse benefício sendo deferido, ele passa a receber da Previdência Social. Quantos dias ele recebe do patrão? Ele sofrendo um acidente de trabalho, ele vai passar pelo médico, o médico vai dar um atestado para ele. Até os primeiros 15 dias, ele vai levar esse atestado na empresa, fazer esse atestado chegar até a empresa. Os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador. Após esse período, ele tem que dar entrada através ou do telefone 135 ou pelo canal do Meu INSS e solicitar o benefício. Aí ele vai ser marcada para ele uma perícia médica, onde ele vai passar pelo médico perito do INSS e, caso o médico vendo que ele tenha necessidade de mais do que 15 dias, ele passa a receber o benefício diretamente do INSS. Agora, é muito importante dizer, doutor Mesael, que em caso de acidente de trabalho, o trabalhador tem um direito que ele não sabe, que é de receber os salários, mesmo estando recebendo o benefício pelo auxílio acidentário do INSS, porque ele acabou se acidentando em caso de culpa da empresa, pela empresa que houve o acidente, né, negligência, culpa da empresa, e nesse caso ele teria direito também a receber os salários de empregado. Já tem jurisprudência firmada nesse sentido? Jurisprudência firmada nesse sentido. Então, além de receber o salário do INSS, do seguro, recebe da empresa também? Recebe da empresa também. As empresas, é óbvio, negam, né? Mas nesse caso tem que procurar os seus direitos através de um advogado, né? E buscar esse direito perante a Justiça do Trabalho. Doutora Dila, tem o chamado também limbo previdenciário. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores o que vem a ser o limbo previdenciário e como que o cidadão que sofreu um acidente ou está doente deve agir. Pois é, doutor Mesael, questão importante também nesse sentido. O limbo previdenciário é a situação que ocorre quando o segurado ele teve um afastamento por aposentadoria por invalidez, ou por doença, ou por acidente de trabalho, e ele ficou lá, fez a perícia no INSS, foi deferido para ele o benefício, e ele ficou lá um tempo afastado do trabalho, recebendo um benefício. E quando ele é chamado para fazer a perícia de reavaliação, ele recebe alta. E nesse caso ele tem que imediatamente procurar o seu empregador. Se ele estava com vínculo, ele tem que procurar o seu empregador e comunicar que recebeu uma alta do INSS. Nesse caso, as empresas têm que encaminhar o empregado para o médico do trabalho, fazer uma avaliação de retorno ao trabalho. E o que ocorre? Muitas vezes o médico do trabalho não libera esse trabalhador, esse segurado, para retornar ao trabalho por visualizar algum perigo no retorno dele em relação à saúde dele ou de colocar terceiros, né, colegas de trabalho em risco. Então, alguns trabalhadores que tiveram, por exemplo, um AVC, que estão com sequela, que trabalham em altura, o médico do trabalho muitas vezes veta esse retorno. Então, ele tem que voltar para o INSS e solicitar nova perícia. O que muitas vezes ocorre é que o INSS
dá alta para ele novamente, não verifica a necessidade de afastamento, devolve ele para o empregador. Ele volta para o empregador encaminha para o médico do trabalho não deixa ele retornar. E ele fica no que nós chamamos de Empurra, né? limbo imprevidenciário, que é esse empurra, que ninguém quer assumir a obrigação, né, a responsabilidade. Nesse caso, tem que procurar os seus direitos, procurar aí um advogado e entrar na Justiça do Trabalho para reivindicar, então, quem é o responsável. Porque a jurisprudência já firmou o entendimento de que, nesse caso, é a empresa que deve responder pelo pagamento dos salários do empregado que está nessa situação, que não consegue voltar para trabalhar. Ou a empresa demite ele, retorna com ele, se ele não tiver estabilidade, aceita ele de volta, demite ele, pagando todas as verbas trabalhistas para ele de rescisão, ou então vai pagar o salário dele enquanto ele estiver afastado. Doutora Zila, como ficaram as aposentadorias e os benefícios após a reforma da Previdência que ocorreu em 2019, né? Novembro de 2019. Então, a reforma previdenciária, ela mexeu profundamente na base do sistema e retirou muitos direitos das aposentadorias e alterou significativamente o pagamento de aposentadorias e benefícios como nós conhecíamos, não é mais na forma como nós conhecíamos. Muito direito foi perdido, muitos valores foram perdidos, muitos valores foram diminuídos de pagamento, porque nós tivemos essa alteração no sistema. Então, hoje, a aposentadoria ela foi alterada, porque hoje a necessidade de uma idade mínima para se aposentar, a pensão de pensionamento, a pensão por morte, hoje ela não é mais, em todos os casos, para todos os casos, ela não é mais vitalícia. Então, há casos que ela não é mais vitalícia, há casos que ela é apenas temporária, há casos que ela nem será devida, caso a pessoa não tenha o mínimo de convivência com o falecido instituidor. Os auxílios, o cálculo do auxílio-doença, o cálculo da aposentadoria por invalidez, o cálculo da aposentadoria, ele foi profundamente alterado e gerou muitos danos aos nossos segurados. Doutora Zila, eu sei que a senhora impetra muitas ações na Justiça Federal, pedindo algumas revisões. Como é que tem se posicionado os juízes na esfera federal? Então, doutor Mesael, as revisões, elas são algumas de caráter de cálculo, né, que é lá que se submete à concessão do benefício. Então, uma concessão que teve um cálculo mal feito, né, ou equivocado, ou aquelas revisões de ato administrativo. Em relação às revisões com defeito de cálculo, então, quando você procura um advogado especializado, ele já vai fazer aquele cálculo para saber onde é que está o erro, já apresenta, e nós temos tido 100% de deferimento dessas ações. Temos ganho mais ou menos em 100%. Quanto à revisão de ato administrativo, aí a gente depende muito, às vezes, de avaliação médica, né? E o cidadão mas nesse caso, o cidadão será levado ao conhecimento, a uma análise, a uma verificação do seu estado de saúde por um médico que não tem nada a ver com o INSS. É um médico de confiança do juiz federal. Nesse caso, ele não tem vínculo nenhum com o INSS, então a gente acredita numa avaliação mais justa, né? Onde ele não vai passar por uma avaliação do INSS, mas sim de um médico que foi nomeado, um médico de confiança da Justiça Federal. Nesses casos, nós sabemos também que, mais ou menos depois que houve a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, 80% mais ou menos dos benefícios foram cancelados. Pelo famoso pente fino? O famoso pente fino, doutor. E a reavaliação que era feita antigamente de 2 em 2 anos, 1 ano, ela passou agora a ser de 6 em 6 meses. Então, uma dica que eu gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte é que, em caso de algum segurado afastado por doença, que esteja recebendo benefício, que aí está mais ou menos que vai completar 6 meses, que ele não espere completar 6 meses para ser chamado. Já comece a providenciar a documentação, porque em caso de convocação, essa convocação ela é feita muito em cima da hora e muitas vezes não dá tempo do segurado correr atrás de um exame, de um atestado médico, de passar
no médico para reavaliar ele, pegar um atestado. E a falta de documentação, de comprovação do estado de saúde dele no ato dessa perícia é o que leva ao indeferimento do benefício. Muito bem, estamos aqui com mais um convidado aqui na TV Profissão, tratando do tema direito previdenciário. Doutora Dila, muitos trabalhadores, eles não são contratados por algumas empresas e essas empresas não recolhem. Às vezes recolhe no lerite a contribuição previdenciária, mas não repassa por INSS. Como faz para saber se o patrão recolheu ou não recolheu e como é que fica a situação desse cidadão que, infelizmente, não teve a sorte de cair na mão de um bom patrão que recolhe todos os meses, principalmente a questão das terceirizadas, eu advogo muito na área trabalhista, as terceirizadas dão muito problema nesse sentido. Como é que fica a situação desse cidadão, doutora Dila, desse trabalhador? Então, doutor Mesaia, o senhor sabe que o direito previdenciário ele está diretamente ligado ao direito do trabalho, porque é do trabalho que gera a contribuição. E muitas vezes, como o doutor mesmo disse, algumas empresas elas descontam do salário do empregado a contribuição previdenciária, mas não repassam ao INSS. Isso gera transtornos quando esse cidadão precisa solicitar um benefício, uma aposentadoria. Mas nesse caso, o cidadão tem que ficar esclarecido de que essa culpa não é dele. Se ele está empregado, essa obrigação é do patrão recolher e é do INSS fiscalizar. E muitas vezes o que o INSS não faz, ele não fiscaliza as empresas e depois, quando o segurado vai lá bater na porta do INSS, solicitar um benefício, solicitar uma aposentadoria, ele nega e o motivo geralmente é por falta de contribuição. Então, nesse caso, o segurado, o trabalhador, ele deve procurar os seus direitos, procurar aí fazer a comprovação de que ele estava trabalhando, apresentando a carteira assinada, apresentando um olerite dele, como o senhor disse, que esteja ali comprovando a contribuição, uma rescisão, e aí o INSS é obrigado a recadastrá-lo e a conceder o benefício e depois cobrar dessas empresas. Doutora Dila, muitos cidadãos brasileiros hoje, acho que 40% dos brasileiros hoje estão optando por abrir essas pequenas empresas. Estão se virando nos 30%, em razão do momento da economia. Essa contribuição como MEI, dá para se aposentar no futuro? Dá para se aposentar. Hoje aqui, principalmente aqui em Curitiba, nós temos assim, a pessoa que começa a prestar serviço por conta própria, né? Ela deve procurar, então, a Rua da Cidadania e ali tem um setor da prefeitura que faz esse cadastramento. A pessoa não precisa, muitas vezes, nem procurar um contador para fazer isso, sabe? E ela se cadastra, gera ali o CNPJ dela e começa a contribuir. Hoje, estamos em torno aí de 5% do valor do ganho, né? Que a pessoa vai recolher. E é perfeitamente acessível o recolhimento e tem que ser feito. Porque, como o senhor disse, no futuro, vamos todos precisar nos aposentar. E sem recolhimento não há aposentadoria. O que há é um benefício que nós chamamos de benefício assistencial. É o BPC? É o BPC. Este é um benefício que é concedido para pessoas que nunca contribuíram, porém, ele tem que preencher o requisito de miserabilidade. Então, muitas vezes a pessoa diz, olha, eu nunca contribuí, mas eu sei que tem um benefício aí, uma aposentadoria, que eu posso requerer sem recolher. Não, não é verdade. Então, todos temos que recolher. E no caso do profissional liberal, fazer lá o seu cadastramento lá no CNPJ, recolher, e ele terá direito a todos os benefícios. Doutora Dila, e como o trabalhador pode dar a entrada na aposentadoria? Então... ainda é o melhor caminho procurar um advogado especialista, doutora Dila? Olha, doutor, hoje em dia, mais do que nunca, porque todo o acesso é feito digitalmente, é feito pela internet, através do site, e até nós que somos operadores do direito na área, muitas vezes nós nos defrontamos com muitas alterações do sistema, sabe, às vezes mensalmente, e que não é intuitivo e que leva, muitas vezes, a dificuldade no preenchimento das informações.
Mas mesmo assim, nós ainda somos os mais capacitados a fazer essa interposição desse pedido, né? Então, assim, eu oriento que procure alguém especializado, algum advogado, para fazer esse tipo de solicitação, porque muitas vezes um pequeno detalhe, doutor, gera ao indeferimento, sabe? E, havendo indeferimento, nunca se contente com ele. Procure sempre os seus direitos. A palavra do INSS não é a última. A última palavra é do judiciário. Da justiça, Procure o seu direito e tenha sempre uma segunda opinião. Doutora Dília, vai chegar um dia que o cidadão, a gente vê que os órgãos estatais estão se organizando, a gente sabe que é de forma lenta, vai chegar um dia que automaticamente o INSS vai dizer, olha, você está aposentado? Doutor, já era para estar assim. Inclusive, havia uma medida que dizia que quando a pessoa implementasse os requisitos para a aposentadoria, uma carta seria enviada para ela dizendo que ela estava aposentada. E aí, isso eu vi acontecer assim por um ano, mais ou menos ali, no exercício do meu trabalho, eu vi que algumas pessoas acabavam recebendo, porque eu faço planejamento de aposentadoria, então a pessoa mais ou menos sabia que quando ela ia se aposentar, e quando ela só recebia essa cartinha, ela me ligava dizendo, doutora, o INSS já me avisou, mas eu sei que depois disso daí inviabilizou o sistema, que não tinha como fazer essa contagem automática, e ele acabou não ocorrendo mais na forma como foi a ideia, né? Como surgiu a ideia. Então, e ainda existe mais, a pessoa ficar só esperando que o INSS avise ela que ela implementou direito, não dá certo, porque muitas vezes, como nós colocamos aqui, a falta de contribuição, ela deixa de fora aquele contrato de trabalho, a pessoa às vezes não vê, acha que porque está na carteira ele foi contabilizado e ele não foi. E a pessoa acaba sem saber que ela já tinha direito de se aposentar e só não ocorreu por uma falha que é do próprio INSS. Só que muitas vezes isso só é verificado no escritório de advocacia. Doutora Dília, muito obrigado por ter comparecido aqui no programa de Cidadania. Eu que agradeço, doutor, o convite. E como é que faz para falar com a senhora? Qual é o telefone da senhora? Eu estou ali no telefone 3324-2818, na rua Aristides Teixeira, 81, ao lado do Fórum Civil. Muito obrigado a você aqui do Super Canal TV Profissão, você que me acompanhou pelo canal 15 da NET, pelo canal 67, parece 67 ou 65, deixa eu ver aqui, no canal 5 da NET, o canal 67 do satélite. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui pelo canal 13.2. Até uma próxima oportunidade aqui pelo Super Canal TV Profissão.